Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Última vez. Hosana, Hosana.
rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Deus de promessas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos
tão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus, sara esta nação. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramou da sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando
da sua unção, liberando o seu poder. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Graça e paz do Senhor. É um grande prazer podermos reiniciar o culto, né, de uma maneira presencial e também participar do culto via internet, no modo virtual. De qualquer forma, precisamos continuar orando a Deus para que as portas sejam abertas, caminhos sejam abertos, para que nós possamos ter sempre cultos presenciais. Antes de nós prosseguirmos, vamos nos colocar diante de Deus novamente em oração e pedindo a direção dEle e a bênção dEle durante o estudo da sua palavra. Eterno e santo Deus, nós te louvamos, te adoramos nesta manhã, Senhor. Elevamos as nossas vozes, Senhor, para te cultuar, porque não há Deus como o Senhor, grandioso em tudo aquilo que o Senhor faz. E nesta hora, Senhor, nós te pedimos, estende a tua graça sobre o teu povo, estende a tua mão sobre a família Melcamp, Senhor, e derrama da tua graça, derrama da tua bênção. Ó Senhor Deus, que os nossos corações estejam atentos para ouvir da tua palavra, Senhor. E capacita-nos, Senhor, para que possamos viver de acordo com os teus ensinamentos. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu pediria aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Eu vou ler o texto na versão NVI, né, que achei que estava muito mais claro para nós. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Vou repetir.
Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Nós tivemos vários domingos estudando sobre a parábola do semeador. E confesso que a mensagem tem tocado muito o meu coração, né? Tanto é que tive um sonho, né? Mas durante a mensagem eu estava pensando, e se eu colocar um nome para essa semente, como ficaria? E nasceu a ideia de falar sobre uma semente chamada santidade. Umas 2 semanas atrás, eu tive um sonho, né? Dificilmente eu lembro do que eu sonho, né? E dizem que isso é normal, né? Dizem que isso é normal. Mas nesse meu sonho, eu estava vendo um terreno bem preparado, plano, né? E eu estava olhando para aquele terreno, né? E admirando, nossa, quem será que fez, né, a terra plana, a aragem, tirou os torrões de terra e fez tudo ficar plano, né? Enquanto eu estava olhando aquele terreno, admirando, começou a aparecer uns montinhos, assim, que crescia. Eu falei, nossa, que esquisito, né? Um monte, aquele montinho, que a terra vai se estufando e surgindo um montinho, né? E quando eu estava olhando, admirado, né, aquele montinho surgindo no terreno, ouvi uma voz, uma voz perto de mim dizendo assim, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E de repente, como se existe uma força muito grande, aquele montinho de terra foi achatado de novo, né? Eu estava olhando admirado, né? Falei, nossa, que coisa esquisita, né? E de repente, alguns montes começaram a surgir novamente, né? Falei, nossa, como é que se forma coisa assim, né? E novamente aquela voz perto de mim, né? O espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. E aquele monte desabava, né? E aí acordei do meu sonho, né? Fiquei a semana toda pensando sobre aquele sonho, né? Porque dificilmente eu lembro do que eu sonhei. Dificilmente. Mas a mensagem que o pastor trouxe, com certeza, teve um impacto muito maior do que eu estava imaginando. Mas a mensagem que o pastor nos trouxe, ela deve ter ficado para nós como uma lição muito preciosa. Um coração honesto deseja considerar o ensino bíblico como algo muito importante para a nossa vida. Na parábola do semeador, nós aprendemos que a atitude do coração pode ser um obstáculo, pode ser um estorvo ou receptividade, né, no ouvir a Deus e o seu ensino. O horror dos horrores é quando não deixamos, quer dizer, nós deixamos de ouvir as repetidas advertências que nos levam ao arrependimento e também à restauração, devido à nossa incapacidade de ouvir Deus falar. Espero em Deus, espero no Senhor que todos nós sempre tenhamos a capacidade de estar ouvindo aquilo que Deus fala conosco. E Deus nos chama de uma maneira bastante insistente em todos os momentos da nossa vida.
Basta prestar um pouco de atenção, né? Eu vou repetir a palavra que se encontra em Amós, capítulo 5, verso 4, onde Deus fala: busquem-me e vivam. Busquem-me e vivam. E na parábola do semeador, Jesus fala algo muito interessante. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ter ouvidos para ouvir. Ou ter ouvidos para ouvir. Ter ouvidos para ouvir é uma expressão idiomática usada nos tempos antigos, né? É uma expressão idiomática como nós usamos nos nossos dias, né? Bater na mesma tecla, viver nas nuvens, né? Então, isso é uma expressão idiomática, né? Nem sempre a palavra tem o valor literal, né? Então, ter ouvidos para ouvir se refere àqueles corações que estavam prontos para agir de acordo com a verdade que era dada ou ensinada. Se Jesus fosse falar para nós no dia de hoje, talvez ele dissesse: prestem atenção para entender. Eu sempre lembro de umas palavras do profeta Ezequiel, né? Muitas vezes a gente acha que profecias ditas lá no passado foram para aquele povo naquela época, naquele momento. Mas a palavra de Deus, ela sempre é atual para as nossas vidas, né? E eu creio que as palavras do profeta Ezequiel são também pertinentes no dia de hoje, né? Sobre ouvir a Deus, né? Lá em Ezequiel capítulo 3, verso 27, diz a palavra do Senhor: assim diz o Senhor soberano, quem escolher ouvir, ouvirá, mas quem se recusar, não ouvirá, porque são um povo rebelde. Tenho por mim que a parábola do semeador não está relacionada somente ao ouvir a palavra de Deus para a salvação, mas também ao ouvir a palavra de Deus para a santificação, de onde nasceu o tema da minha mensagem desta manhã, uma semente chamada santidade. Os diferentes tipos de solo que nós vimos na parábola do semeador podem se referir a nós próprios em diversas ocasiões. E podemos fazer um teste com isso. Pergunte a você mesmo: como estou respondendo à palavra que estou ouvindo agora? Existe alguma barreira que me impede de colocar a palavra de Deus em prática na minha vida? Nós nos distraímos enquanto estamos ouvindo. Eu não sei se isso é natural, mas à medida que o tempo foi passando, eu acabo me distraindo com muita coisa, né? Basta um som diferente, alguma coisa diferente, pronto, a minha atenção já fugiu, né? Então, nós nos distraímos, né, enquanto nós estamos ouvindo. Ou podemos ter ideias preconcebidas que são barreiras que não nos permitem escutar as verdades bíblicas sendo transmitidas. Ideias preconcebidas, elas bloqueiam o nosso ouvir da palavra de Deus. E isto precisa ser tratado. A Bíblia traz vários exemplos desse tipo, né? Mas eu queria citar o caso dos fariseus, né? Os fariseus, por exemplo, na época de Jesus, devido às suas ideias preconcebidas sobre o Messias que deveria chegar, não permitiram nem sequer admitir a possibilidade de que Jesus era o Messias prometido. Que era o Messias que eles aguardavam tanto tempo.
E eles não quiseram escutar Jesus. Pelo contrário, sempre estavam procurando uma forma de apanhar em alguma falácia, alguma coisa que Jesus falasse, né, contra a lei ou contra Roma. Né? E estavam sempre articulando ideias de como apanhar Jesus em alguma coisa, alguma palavra. Ou tentar manchar a sua reputação. E nós? Será que nós temos as nossas barreiras? As nossas ideias preconcebidas que selecionamos o que nós queremos ouvir da palavra de Deus? Às vezes nós ouvimos a palavra de Deus e pensamos, isso é verdade, concordo com isso. Mentalmente, nós concordamos com a palavra de Deus, mas nós falhamos em colocar isso em prática, de viver consistentemente, de acordo com o ensinamento da palavra de Deus. Outras vezes, nós ouvimos a pregação da palavra de Deus e agimos como se fosse crítico de cinema, por exemplo, né? Ou de um crítico de uma apresentação musical. E a gente fica pensando, esse sermão é nota 10. Às vezes, não, domingo passado foi melhor, hoje está nota 7. Ou, melhor 5, né? E às vezes é pior do que isso, né? Não avaliemos o sermão. O sermão pode ser organizado de uma maneira muito simples e paupérrimamente, de uma maneira super pobre, ser transmitida, ser entregue. Em vez disso, o que nós devemos fazer? Devemos prestar atenção naquilo que Deus fala através da sua palavra. Se a palavra de Deus é verdadeira, ou verdadeiramente anunciada, verdadeiramente pregada, haverá sempre uma mensagem para nós. Uma semente chamada santidade. Quando a gente fala assim, saiu o semeador a semear, né? A semente caiu na beira do caminho, no terreno rochoso, né? No meio dos espinhos, né? Em boa terra. É uma semente, né? Então, achei melhor colocar um nome para essa semente e chamar isso a semente de santidade. Se quisermos colher frutos de santidade, em nosso viver do dia a dia, temos que semear sementes de santidade em uma boa terra. Mas o que é santidade? Se nós somos criaturas, uma nova criatura em Cristo, nascemos de novo na família de Deus, nós precisamos nos corresponder a isso, andando em santidade com a ajuda de Deus. Por quê? Deus apareceu lá no passado para o povo de Israel e disse, eu sou o Senhor que os santifica. Levíticos 20, verso 8. Somos chamados para viver um estilo de vida de santidade. Um estilo de vida que reflete o nosso relacionamento íntimo com o Deus Santo. A santidade não se refere somente ao que nós fazemos, mas também se refere ao que nós somos. Eu citei um versículo bíblico que se encontra em Efésios 1:4. Vamos ouvir o que Deus fala através da sua palavra em Efésios 1:4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ainda, em 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos,
mostrar sua graça por meio de Jesus Cristo. Ouvimos disso durante os cânticos que nós cantamos no início. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 16, Pedro escreveu o seguinte, e deixou registrado isso para nós: sejam santos, porque eu sou santo. A santidade, ela provém de Deus. Porém, nós precisamos desejar santidade em nossas vidas e devemos lutar por isso. E sempre é importante nós lembrarmos de que santidade nos é concedida por causa de Jesus, por causa daquilo que ele fez. Paulo escreveu para Timóteo, não porque merecêssemos, mas porque esse era seu plano de nos tornar santo. Mas santidade, afinal de contas, o que é santidade de Deus? Santidade de Deus é o padrão que o povo de Deus deve imitar. Em Levítico 19, 2, está registrado o seguinte: sereis santos porque o Senhor vosso Deus sou santo. Deus é santo. Santidade é a perfeição de Deus. Não existe nada que possa manchar, nada que possa ferir a pessoa de Deus, porque ele é perfeito, ele é santo. E na sua excelência moral, Deus abomina o pecado. E por isso ele exige que suas criaturas tenham também pureza moral. Muitas vezes a gente pensa, Deus é amor, misericordioso, ele perdoa todas as coisas, então podemos errar, porque nós sempre erramos. Cuidado. A santidade de Deus indica que Deus é perfeito, ele é puro. Não existe qualquer maldade nele. Não há meio de encontrar maldade em Deus. Não há como. Deus é absolutamente perfeito, puro e íntegro em sua natureza e em seu caráter. E o apóstolo João deixou registrado na sua carta, em 1 João capítulo 1, verso 5, não há escuridão alguma nele. E Pedro também escreve na sua carta, em 1 Pedro capítulo 1, verso 15, santo é aquele que os chamou. Aquele que nos chamou, aquele que nos chama, continua chamando, é santo. Mas santidade de Deus significa que Deus ele é inteiramente separado de tudo quanto é mal. E Deus se aborrece do mal. Numa das mensagens que o pastor pregou, ele falou assim, podemos imaginar muitas coisas sobre Deus, mas Deus é completamente outro. A gente pode imaginar muito sobre Deus, mas ele é totalmente diferente do que nós imaginamos. Ele é outro. Encontrei uma palavra do pastor Arquibaldo Alexandre Hodge. É um pastor americano do século XIX. Ele faleceu em 1830 e pouco, mais ou menos. Ele era pastor, um teólogo, estudava profundamente a Bíblia e também era um missionário. E ele deixou registrado nos seus escritos o seguinte: a santidade de Deus não pode ser concebida como sendo um dos atributos de Deus. Atributos de Deus nós sabemos, né? Deus é todo-poderoso, Deus é onisciente e onipresente. Mas também Deus é amor, Deus é
misericórdia, Deus é bondade, né? São os atributos dele, né? Mas santidade, o pastor Arquibaldo diz que não pode ser imaginada como se fosse um dos atributos de Deus. Porque a santidade de Deus, ela representa a perfeição moral suprema e infinita de Deus. É a glória de Deus. Então, quando nós falamos sobre santidade, nós tentamos comparar com alguma coisa que nós conhecemos. Mas Deus é infinitamente muito mais do que nós imaginamos. Eu sempre, quando lembro sobre santidade de Deus, eu fico imaginando que a minha vida, sabe aquele pano de chão que você já esfregou o chão o ano inteiro, e por mais que você coloque o omo, o detergente nele, ele sempre continua escuro, sujo, não fica branco. É como se eu pegasse esse pano imundo, sujo, e colocasse sobre a neve. Tive a oportunidade de ver a neve uma vez na minha vida, né? É branco de doer os olhos, né? Santidade de Deus é algo que a gente não consegue imaginar, de tão puro, perfeito que Ele é. Nós somos humanos. Pensamos de uma maneira racional. E podemos seguir a razão, né? Que, aliás, razão é um dom que Deus nos deu, né? Então, vamos ser gratos a Deus por isso, né? Podemos, em certo grau, de uma maneira intelectual, usar a cabeça e elaborar uma ideia da perfeição de Deus e da santidade de Deus. Por isso, devido à nossa capacidade de raciocínio, podemos ter uma ideia, um lampejo, né, da santidade de Deus. E tem uma coisa muito interessante que nós devemos sempre perceber quando nós lemos as Escrituras, quando lemos a Bíblia. É que Deus manifestou a santidade dele em uma pessoa, que se chama Jesus. O apóstolo João, ele conviveu 3 anos e pouco ao lado de Jesus. Caminhou com ele. Esteve no barco pescando com ele. Viu os grandes milagres. Mas ele escreve o seguinte, lá em João capítulo 1, verso 18, ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Se nós queremos conhecer esse Deus invisível, que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar, podemos olhar para Jesus e saber como é Deus. O apóstolo Paulo, ele teve um encontro tão assustador, extraordinário com Jesus no caminho de Damasco. E ele escreve, numa das suas cartas, a carta de Filipenses, ele escreve que ele ainda prossegue para o alvo. Ele prossegue para conhecer Jesus. De tudo aquilo que ele tinha experimentado na vida dele, a presença de Jesus na sua vida, a graça dele na sua vida, ainda assim ele estava prosseguindo em conhecer Jesus. Aliás, como é que está o meu esforço e o seu esforço para conhecer Jesus? Não é conhecer o Jesus histórico que nasceu em Belém, cujos pais foram José e Maria. Não, é Jesus que transforma
a minha vida e a sua vida. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 21, a passagem bíblica nos ensina: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta pelo nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. O que esse texto nos revela é que em Jesus está uma perfeição. Em Jesus está a santidade, a presença da santidade de Deus. Então, quando olhamos para Jesus, nós precisamos ver nele a santidade revelada. Mas Jesus fez algo que nós não merecíamos. Muitas vezes nós olhamos para a figura de Jesus, para a pessoa de Jesus, ele disse, ele veio porque ele precisava vir para nos salvar. Não, ele não precisava vir. Mas foi o plano de Deus para nos salvar da perdição eterna, foi que Jesus Cristo veio para cumprir a ordem que ele teve do seu Pai. Jesus veio para este mundo para que eu e você pudéssemos experimentar o que significa santidade em nossas vidas. Jesus deixou o seu reino de glória e de perfeição e baixou a um mundo vil e pecador. Vamos trocar as palavras para ficar mais compreensível para a gente. Jesus deixou o seu reino de glória e perfeição e mergulhou num ambiente corrupto. Esse é o exato sentido. Jesus veio e mergulhou num mundo corrupto. Mas é interessante o que a palavra de Deus nos fala a esse respeito. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 15, está registrado: Jesus foi tentado em todas as coisas como nós somos tentados, mas sem pecado. Jesus, ele sempre tinha um confronto com os fariseus, né? Por causa daquilo que eu falei, né? Os fariseus, principalmente os judeus, eles não conseguiam ver em Jesus o Messias. João capítulo 8, verso 23. Vocês são, Jesus dizendo para os fariseus, né? Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, eu não. E no verso 46 do capítulo 8, Jesus acrescenta: qual de vocês pode me acusar de pecado? Quem me acusa de pecado? Quem? Existe uma passagem bíblica muito interessante, né, que tem ligação com isso que nós estamos falando agora. Encontramos lá em João capítulo 14, verso 30. Jesus diz o seguinte: ele está no jardim do Getsêmani, nos seus derradeiros minutos, junto com os seus discípulos, os discípulos sonolentos, né, não entendendo muito bem, com aquela cara de sonso, né. Jesus fala o seguinte: aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Se você tem a Bíblia NVI ou NVT, este mesmo trecho, ele nada tem em mim, está escrito assim: ele não tem poder, na NVI, ele não tem direito sobre mim. Eu prefiro a versão antiga, né? Minha Bíblia é muito antiga. E esta passagem especificamente, ela está mais próxima do grego original. E diz:
ele nada tem em mim. Por que isso é importante? A preposição sobre, ela tem um sentido de a respeito de, né? Mas a preposição em, que está no original grego, ela tem o sentido de causa, de motivo. Então, ele nada tem em mim, trocando as palavras, Jesus queria dizer, o diabo não pode encontrar nada em mim que manche a minha santidade. Quando nós lemos a Bíblia, todos nós lemos a Bíblia diariamente, ela nos fala como viver neste mundo. A Bíblia está recheada de conselhos, de advertências para as nossas vidas. E embora todos nós sejamos redimidos, embora nós estejamos andando pela fé em Deus, e embora a gente tenha estudado a Bíblia durante muitos anos a fio, ainda assim nós somos suscetíveis a este mundo, ou nós somos vulneráveis às coisas deste mundo. Talvez a gente pense, né? Eu sou forte, nada no mundo vai me contaminar, né? Eu li vários livros sobre o pós-modernismo nas igrejas. E existem muitas igrejas dizendo que nós não podemos afirmar que Jesus é o único caminho, que Jesus é a única verdade, que Jesus é a vida, que sem Ele não podemos ir para os céus. O que os teólogos modernos estão fazendo e pregando nas igrejas? Jesus é um dos caminhos que conduz para o céu. Isto quer dizer que Maomé pode nos levar para Deus, que Buda pode nos levar para Deus, que Krishna pode nos levar para Deus. A constatação que nós fazemos, a conclusão que nós chegamos é que esse mundo em que nós vivemos, é uma ameaça em todos os momentos da nossa vida. Quando eu falo mundo, não é esse mundo visível que nós estamos vendo, né? Se olharmos para o mundo, temos rios, lagoas, paisagens, planícies, flores belíssimas pelo mundo afora. Não é este mundo que eu estou falando, mas o sistema do mundo. São as instituições, né? As coisas que o homem decaído criou, né? Que afeta a nossa maneira de viver. Mas a constatação mais terrível que a gente faz é que, embora a gente esforce bastante para viver a vida cristã de uma maneira íntegra, que satisfaça a Deus, que alegre o coração de Deus, existe alguma coisa dentro de mim, de você, dentro de nós, que responde ao chamado do mundo e também responde ao chamado do diabo. Por isso, a Bíblia sempre nos adverte: não amem o mundo. Não amem o mundo. Eu falei daquele sonho para vocês no início. Se nós semearmos semente de alface, nós vamos colher o quê? Podemos colher almeirão, chicória, alcachofra? Não. Se nós semearmos semente de alface, vamos colher alface. Se semearmos semente de caqui, nós vamos colher uma jaca enorme, bonito, desse tamanho. Impossível. Se nós semearmos semente de caqui, nós vamos colher caqui. E a palavra de Deus diz
que nós vamos colher aquilo que nós semeamos. Por isso, se nós semearmos para a nossa própria carne, para a satisfação da nossa natureza humana, da carne, nós vamos colher corrupção. Trocando palavras, se nós semearmos imoralidade, inveja, orgulho, ganância, egoísmo, discórdia, fofocas e por aí vai, vamos colher corrupção, isto é, ruína e morte. Isso está em Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. Por outro lado, se nós semearmos para o Espírito, então do Espírito vamos colher santidade e vida eterna. Se plantarmos sementes de submissão a Deus, se plantarmos semente de consagração ao Espírito de Deus, ao nosso Deus, do Espírito, através do Espírito, nós vamos colher frutos de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versos 17 e 24. Porque a carne, a natureza humana, luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. No versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Romanos 7, versos 18 e 19, nos conta a luta, a agonia que o apóstolo Paulo tem na sua vida, nesse sentido. Eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim faço. Mas Paulo não termina a sua luta, a sua maneira de viver aí, como um derrotado. Ele acrescenta lá no versículo 25, capítulo 7, verso 25. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se nós queremos santidade, temos que seguir Cristo Jesus. Uma semente chamada santidade. Plante essa semente no seu coração. Plante a semente da santidade no seu coração. Cuide dessa semente com muito carinho, com muito amor. Em obediência, não a que eu, Sérgio, estou falando para vocês, mas em obediência a Jesus e ao Deus que é santo. Se assim eu e você fizermos, e cuidarmos desta planta, dessa semente que vai se tornar uma planta, vai crescer, então o fruto do Espírito será amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E que o nosso Deus nos abençoe e nos guie em cada passo, para que esta pequena semente chamada santidade possa crescer em nossas vidas. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, quantas oportunidades o Senhor tem dado em nossas vidas para voltarmos para Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua graça tem sido constante no nosso caminhar, ó Deus. E que nós possamos nos aproximar da Tua presença e oferecer sacrifícios de ações de graça, Senhor, pelo que o Senhor faz em nossa vida, pelo que o Senhor já fez por nós, por meio de Cristo Jesus. E ajuda-nos, Senhor Deus, para que possamos crescer em intimidade contigo por meio de Cristo Jesus e pelo Teu Espírito, ó Deus. Para que possamos ser pessoas que realmente alegrem e honrem e glorifiquem o Teu nome, Senhor Deus.
Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.